uma discussão entre o Senhor e os fariseus, todos sábios. O evangelista Ricardo me disse: essa igreja aqui é uma igreja que testifica talentos, né? Essa igreja, realmente, essa igreja fala de talentos. Mas, para nós que estamos nas entranhas dessa igreja, nós conhecemos poucos talentos que são dedicados a essa obra. São poucos. Não é porque não querem, é por questão de convicção e doar-se para. Só que o talento, quando ele é puramente meu, individual, no singular, ele corre no risco de ser desgastado, porque alguém usa ele sutilmente sem eu saber. Mas quando eu uso esse talento para então dignificar aquele que me doou o talento, esse talento em mim só será acrescentado cada dia. Mas muitas vezes nós pegamos, utilizamos o talento, nos encontramos muitas vezes talentosos e não glorificamos aquele que nos deu o talento. Como é que não glorificamos? Com a nossa pontualidade, com a nossa fidelidade, com a nossa humildade, com a nossa sujeição, com o nosso reconhecimento, com a nossa obediência, com a nossa praticidade, com a nossa voluntariedade. Muitas vezes nós não sabemos entender isso. Sabe por quê? Porque nós nos consideramos libertos. E ao engano, nós não somos libertos. Sabiam disso que nós não somos libertos em absoluto? Sabe por quê? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes, olha, isto ele falou, para os judeus que criam nele. João 8, 31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você acha que um discípulo é livre? Quem entende? Eu não vou perguntar para Oséias, nosso querido irmão Oséias, um homem muito conhecedor dessas questões. Não vou perguntar para ele, que a resposta dele é categórica. Conhece perfeitamente esses fundamentos. Mas eu quero perguntar para a igreja: quem acha que um discípulo é livre, levante a mão. Então, é unânime saber que discípulo não é livre. Se ele fosse livre, não seria discípulo. E o mestre é livre? Também não é. Ele tem responsabilidade com os seus discípulos. Ele está preso aos seus discípulos. Porque ele, apesar de ser mestre, é superior no conhecimento, mas ele está convicto por questão de dualidade. Dualidade no sentido de duar, não de dualismo, de duplicidade. Ele tem compromisso, está comprometido com o crescimento dos seus discípulos durante um certo período. Quando termina aquele período em que os discípulos possam ser, vamos dizer, emissários ou de certo modo preparados, logo virão outro grupo de discípulos. Então o mestre nunca estará livre. Ele é mestre, ele tem que estar ensinando alguém que precisa aprender. Então a única coisa que ele tem, como parece um pouco maior, é o fato de ele estar sempre ensinando. E como é que o mestre ensina? Com o exemplo. O mestre não pode se dar o luxo de querer ser sábio apenas com a palavra que diz. O mestre dá o exemplo, vive o exemplo.
submisso à condição de estar sempre instruindo alguém. Ele não se exalta e luta. Ele, principalmente, lembra Gandhi, deu a vida pela paz, deu a vida pela libertação da Índia. Você viu como é que é o mestre? É livre. Alguém que chega ao ponto até de morrer, parece que não é livre, mas interiormente este sim é livre. Ele escraviza muitas vezes o seu exterior, o seu físico, em prol de alguém que precisa conhecer o que é o conhecimento interior. Por isso que o Senhor disse: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Está falando de se doar, se entregar. E aí ele diz no verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diante desse diálogo, chega a Pilatos esse debate, essa discussão tão elevada, tão nobre, tão elegante, a ponto de Pilatos, encurralado diante de tanto saber, tanto dele como do mestre, a quem ele ouvia, Pilatos chega a dizer: mas o que é a verdade? Sabe por quê que é a verdade? Porque cada um no âmbito cívico, sociopolítico, cultural, religioso, como quer que seja, cada um tem uma noção de verdade. Cada um quer ter um conceito de verdade. Cada um se firma em um princípio de verdade. Mas o que é a verdade? Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, aí nós voltamos para a nossa realidade, do tempo que nós estamos aqui, trabalhando, nos dedicando, falando de fidelidade, alguns demonstrando a sua fidelidade. E quem demonstra fidelidade por liberalidade sempre será honrado, verdade? Porque aquele a quem você se coloca para ser fiel, ele é muito mais fiel do que você. Ele é fiel então para cumprir a sua palavra contigo e te abençoar, porque ele não muda, porque ele é fiel. Se tu procurar ser fiel com ele, ele muito mais será fiel contigo. Se tu deixar de ser fiel com ele, ele não pode mudar, ele continua fiel. Se as coisas não der certo, saiba que você que mudou, ele não mudou, ele é fiel. Deus é fiel. Ele é fiel e justo. Aí, para eu e minha esposa, é quem contamos as ofertas e vimos aqui no missionário Cris Mello, trazendo a dificuldade, às vezes, muitas vezes, em alguns momentos, pagar esse aluguel tão pouco, com tanta gente talentosa. Muitas vezes, a gente tira de casa para completar aqui. Com tanta gente talentoso, fiel, cadê o coração? Aí o profeta diz: é justo. Um profeta falou uma coisa parecida: é justo você se dedicar tanto às suas coisas, à sua casa, mobiliar a sua casa, ao seu bolso, tomando por princípio a sua exigência. E você então capricha, você se dispõe, você luta, você corre atrás para fazer da sua casa aquilo que você mais quer para o seu agrado. E o Senhor diz: é justo que essa casa fique vazia enquanto você cuida da sua casa. Infelizmente, não é que uma maioria não seja fiel, não é isso. É a convicção, é a sensibilidade, é o fantástico, é o fascinante, é o fascínio que o mundo oferece. Toma de nós a capacidade, a condição de nos dedicarmos ao mais nobre, porque nós muitas vezes também não confiamos no mais nobre. Sabe por quê? Porque nós vem muitas vezes de uma avalanche, muitas vezes nós vem de um terremoto, de um desastre, de uma catástrofe moral, espiritual, religiosa. Muitas pessoas arrebentadas
que a maioria desconfia? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, voltando ao princípio, deixando essa questão. A verdade, um homem livre, uma mulher livre. Minha esposa, ela utiliza uma certa linguagem em casa com relação à capacidade de alguém chegar em casa, ter uma pia com algumas louças. Se alguém tem que chegar, ela espera que alguém vá lá e lava a louça. Isso chama-se proativo. A igreja, o homem livre, a mulher livre, tem que ser proativo. Você não é liberto, você não tem em si o Espírito de Deus, você não é morada de Deus. Nós não somos morada do Espírito Santo, nós não somos morada do Altíssimo. Ele não disse: os céus é o meu trono, disse ele, a terra é a escabeira dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Ele diz: vós sois o templo aonde eu faço morada. Que ele não mora em templos feitos por mão de homens. Qual foi a obra que ele fez com as suas mãos? Foi o homem, foi o ser humano. É a mulher, é o homem, é o jovem. É aí que ele quer morar, porque é uma obra feita pela mão dele. Como é que ele mora? Colocando no seu espírito. Para que serve o Espírito Santo em nossas vidas? Para colocar em nós um sentimento com relação àquilo que ele colocou para nós cuidar. Mas muitas vezes alguns dizem: não, a igreja é do pastor, ele que cuide. Oh, queridos, com esse pensamento, você não vai se dar bem na empresa onde você trabalha. Você não vai se dar bem na empresa onde você vai trabalhar. Você não vai se dar bem na empresa onde você está trabalhando, porque você tem em si um bloqueio, uma barreira, uma catraca que te proíbe de evoluir e sair de um certo limite e avançar, para que alguém te veja e diga: ah, meu Deus, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa não precisa nem falar que já está fazendo, você menos espera, ela já fez. Você pensa que é para fazer, a pessoa já vem te dizendo: acabei de fazer, o que você quer que eu faça? O crente liberto tem que ter essa característica, esse comportamento. Quantos diz ser crente e é trabalhoso no campo de trabalho, não dá exemplo, muitas vezes é crente na igreja, mas quando chega fora do ambiente da igreja, não é crente. Dá trabalho muitas vezes para patrão, para supervisor, encarregado, ou na construção civil, para os mestres, mas chega na igreja e se delícia cantando. O que o mestre faz com os seus discípulos é ensinar por meio do exemplo. A humanidade precisa ver exemplo, porque o Senhor disse que se conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vamos deixar de lado, queridos, os desmandos que a sociedade está presenciando por meio daqueles que dizem que são de Deus. Está cheio de gente que só fala de milagre, só prega milagre. Está cheio de gente, mas essas pessoas muitas vezes que recebem milagre, quando chegam no ambiente de trabalho, são os demônios. Tem outros que chegam no ambiente de trabalho confiando em jargões de seus mestres, acham que em todo lugar que chegar tem que pisar o pé e aquele lugar é seu. Isso é mentira, não está escrito isso. Onde você pôr a planta do seu pé, toma posse, porque é seu. O sapato não fala, o Senhor falou, o profeta falou. É mentira. Procura a hermenêutica, a exegética, tu vai saber que esta palavra não diz respeito a tu. Tu é fiel. O Senhor te chamou para ser um emissário. Tu é portador da bênção absoluta, como era Abraão. Tu entregou seu filho como sacrifício, crendo que realmente seria isto, para depois ver a prova de que o Senhor não queria o teu filho como sacrifício. Tu fez isso, tu passou por essa experiência. Por que tu crê em conversa de malandro? Em todo lugar que tu pôr o pé, a planta do pé é teu. Não é assim não. Ao contrário, o mestre disse que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Significa dizer, é com ele que nós vencemos, é da forma como ele venceu que nós vencemos. Significa dizer, tem bom ânimo porque eu venci o mundo.
com um Volvo, ou com um dos mais caros veículos automotivos, chegar nos céus com um carrão, você acha que tem que vencer isso? Vê como é que o seu mestre venceu. Mas não, nós temos pregadores que pregam diferente. Mas há uma controvérsia. Foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Significa dizer que esta palavra, muitas vezes, de ser até mesmo massacrado no mundo e confiar nele, porque ele venceu o mundo, isso fala para os emissários, para os apóstolos, para aquele que renunciou a sua vida em prol da pregação, do restaurar de vidas. Mas muitas vezes a igreja, sobre a igreja, não pesa esse mandamento. Muitas vezes o que pesa sobre a igreja é ser fiel até a morte e dar-lhe a coroa da vida. E se for fiel no pouco para a igreja, também sobre o mundo te colocarei. Isso é promessa para aqui da igreja. Tudo que você fizer em prol da obra, o Senhor te recompensará. Mas, como nós somos uma igreja pequena, e nós somos muito dados, a gente vê, não, são poucos que a gente vê. Por exemplo, uma igreja, olha, um dado que eu tenho observado, um dado, não é uma chamada de atenção para nós, entenda, querido, não estou com isso querendo tocar ninguém, é simplesmente chamando a atenção para nós. Eu dirigi igrejas por aí, que as pessoas, os membros, os irmãos, as irmãs, jovens, era fervoroso, criava alegoria, colocava uma coisa, uma lembrança. Era que essa igreja ninguém pensa em nada. Isso aqui parece uma sinagoga. Ninguém tem disposição para fazer nada. Sabe por quê? Todo mundo acha que é o pastor que tem que fazer. Muitas vezes as mães Maria saem de lá, com as pernas grandes, vêm lavar a igreja. Com tanto jovem, ninguém pôs no coração que tem que fazer. Sabe por quê? Porque a maioria está massacrado, está espancado, foi esfolado, tirado o corpo por aí. Aí chega aqui com medo também. Aqui a maioria ainda não entenderam que isso aqui é de vocês, aqui é nosso. Isso aqui não é propriedade do pastor. Mas isso é difícil entender. Que a maioria é espancado. É como diz o ditado, o gato escaldado da água quente, ele corre até da chuva quando vem com essa pingada. Então, amados, a verdade, esta que é a verdade absoluta, a verdade é Deus, é o eterno, é o todo-poderoso, é aquele ser absoluto, invisível, mas porém real. Esse Deus está em nosso meio, ele está te vendo, ele está olhando, ele conhece o teu coração, ele pode fazer uma mudança no teu coração hoje. Pode, ele está aqui, está. Não é que ele está andando aqui. Sabe por que ele está aqui? Porque você veio. Você pensa que você vai chegar aqui e ele chegou primeiro? É mentira, não. Ele chega junto com você, ele mora, habita em você, habita em nós. Que é o que o Eterno vai ficar fazendo num salão desse vazio, sem nada. Mas existe uma crença que fala isso. Não, quando eu peguei aqui, ele já estava primeiro. Mas o que está fazendo aqui? Olha, é para perguntar, mas o que você estava fazendo aqui? Sozinho, porque ninguém, você já estava aqui. Não estou entendendo, você está tão carente assim. Queridos, carentes somos nós, ele não é carente de nada, não. Tem uns que dizem assim, meu filho, eu sei de Jesus. Jesus é glória, eu preciso de você, meu filho. E é assim que nos prega. Olha, faz a vontade de Deus. Deus quer tanto na sua vida. Não é assim não, filho. Ele é fogo consumidor. Se tu não procurar, eu não procurar, dá com essa palavra, no grande dia, todos serão fulminados, porque ele é amor por enquanto. O outro lado, ele é fogo consumidor para os infiéis, para o ímpio, para o dissimulado. Mas para aquele que anda segundo a sua palavra, ele é maravilha, ele é misericórdia, ele é amor, ele é benignidade, ele é tudo, ele é benevolência, ele pratica a beneficência. Sabe por que cada um estuda, se forma? Porque ele é beneficente. Toda a existência dele é praticando beneficência para o ser humano. Isso é fazendo o bem. Fazendo o bem, isso é beneficência. E junto com a beneficência, ele trabalha a benevolência. Sabe por quê?
que na nossa linguagem portuguesa chama-se Satanás. No hebraico é Belial, o Leviatã. Ele sabe o que significa? Uma vítima de si mesmo, porque ele, de início, foi quem criou a desobediência. Ele se envolveu com a desobediência. Ele seguiu o seu próprio coração para disputar poder com o seu Criador, com o seu ambiente de amor e misericórdia. Ele tentou disputar direitos. O resultado, ele não sabia. Existe também antes da eternidade um lugar chamado, que cabe bilhões e bilhões e bilhões de seres viventes, chamado Lago de Fogo e Enxofre. Quando Belial percebeu o tamanho do erro que ele se envolveu, não tinha mais jeito. Existe para ele e seus seguidores quem? Os desobedientes, os infiéis, os que fogem da verdade, os que procuram não conhecer a verdade. Existe estabelecido antes da eternidade um ambiente chamado Lago de Fogo e Enxofre. Para este, o amor vira as costas. Então, amados, isso não é para nós. Isso não é para vós. Nós não somos seguidores do Belial. Nós não somos seguidores do Leviatã. Nós não somos seguidores do Luzbel ou Lúcifer. Nós somos seguidores do Adonai, do grande Yahu, o grande arquiteto do universo, tá? O Elohim, o general de todos os exércitos. Nós somos seguidores daquele que construiu, instituiu tudo na eternidade. E é para a eternidade que Ele quer que nós estejamos existindo, exatamente para a eternidade com Ele. Ele quer que nós venhamos a conhecer o que é o ambiente da eternidade. Mas existe um fascínio social, existe um fascínio tecnológico. Olha, queridos, eu fico assim, arrasado comigo mesmo, quando eu vejo um lugar chamado ambiente de culto, alguém ainda envolvido com o celular assim. Significa que o fascínio lhe enganou, o fascínio está lhe dominando, o fascínio tem domínio sobre você, porque no ambiente onde o momento que nós estamos reunidos agora como um momento solene é para adorar, para louvar, para cantar, para ouvir a palavra, alguém já está com o celular buscando uma mensagem, uma comunicação. Oh, querido, fica esperto. Alguém está querendo te tirar do caminho da verdade. Olha, para encerrar, seja proativo. Se você demonstrar muito afinco no lugar onde você congrega, muito zelo, muito cuidado, muita dedicação, muita voluntariedade, isso vai acarretar para você esse mesmo comportamento na empresa onde você trabalha. Isso vai criar em você um hábito de ser proativo. Você chega no lugar, o que você quer que eu faça? Eu terminou a sua tarefa, você encarregado. Oh, tem alguma coisa para me fazer aí? É assim, eu sempre trabalhei assim. E não terminava minhas tarefas, eu não sentava qualquer cochilando ou me escondendo, não. A maioria dos meus amigos, sabe o que fazia? Ia se esconder comigo. Aí o chefe passava e via o sabidão dormindo, ficava perto. Quando ele acordava, tranquilo, que ia trabalhar, ele voltava quando estava feita. Ô, que houve? Imagina, é psicológico, né? Amados, se você não entender que essa unidade aqui pertence ao reino celestial, o reino dos mistérios, se você ainda não entendeu, procure entender que o Senhor colocou você aqui porque Ele tem um plano maravilhoso, tem um projeto excelente na sua vida. Procure conhecer isso. Adquire a toda hora um hábito de ser proativo aqui. Procura o celular de alguma coisa aqui. Limpa um chão, limpa um vitrô, cuida do púlpito, ajeita essas coisas. Não pense que isso é só para o pastor. Essas coisas aqui pertencem ao reino celestial. Se você não tem capacidade de zelar das coisas dos céus, e das suas você não vai conseguir zelar. Não vai, porque Ele vai criar em você, vai enraizar em você um hábito da negligência, o hábito da indolência, o hábito do relaxo, o hábito do descaso, e o perdedor só será você, porque dessa forma você vai ensinar seus filhos. O seu filho vai ver você também indolente, o seu filho vai ver você dissimulador, o seu filho vai ver você
fazendo um pouco carro, não levando sério as coisas da vida. Você vai criar uma família, sabe como? Uma família desvirtuada, que no Alcorão, sagrado Alcorão, sabe o que chama? Chama de desencaminhados. Sabe o que eu digo Alcorão? Porque eu leio. O Alcorão sagrado tem mensagens maravilhosas, é um paralelo bíblico. Tanto que quando eu dialogo com meus amigos islâmicos, muçulmanos, eu digo, mas você está fazendo Alcorão, porque a gente é fraco, porque só porque a gente pega ele dentro do Alcorão. O Alcorão é rígido, o Alcorão não permite que a pessoa minta. Parece que a Bíblia acha que permite que alguém minta, não. Se alguém mente, está fora da Bíblia. Se alguém diz que é islâmico e mente, está fora do Alcorão. O Alcorão é um livro sério. Não é para nós, é para quem segue a religião, né, do Islã. Mas temos que conhecer o Alcorão. Quando alguém vier falar conversinha para nós, eu também conheço, eu uma surata para você, querido. E aí? Mas não é porque a gente eles logo se humilha, sabe que está fora. Aí sabe o que eu digo para ele? Você é um desencaminhado. Se você chamar um islâmico de desencaminhado, você deixa ele arrasado. Sabe o que é arrasado? É a mesma coisa que você chamar um irmão da igreja e falar de desviado. Ninguém gosta de ouvir essa palavra, né? Pois é. Para eles, desencaminhado é pior do que desviado. Então, amados, fica um conselho. Quando conhecemos a verdade certamente nos liberta. E nós, quando somos libertos, não somos escravos de nós mesmos. Porque o que eu quero é deitar e rolar, é fazer o que eu quero, é fazer o que me agrada, o que a minha carne quer. E o que a minha carne quer é a minha destruição absoluta. E quando eu sou proativo, eu não dou descanso para a carne. Sabe o que a carne quer que você, no sedentarismo? A carne quer que você morra, porque a carne é da terra. A carne está doidinha para voltar para a terra, você não sabe disso. Aí você não quer fazer, não vou fazer, eu não quero fazer, não dá para fazer. Aí você vai só, daqui um pouco você vai para escalando, parece um robô. Daqui um pouco você vai andar para cansado, daqui um pouco você não anda mais. E quando você estiver na minha idade, você já morreu, você não está mais vivo. Sabe por que eu estou com 60 anos, nada, 61? Porque eu subo escada, desço escada, eu corro, trabalho carregado nas costas, eu subo parede, ando no metrô, construí metrô, e eu andei com um camarada, mas que velho era essa figura aí? Nós fazíamos um trabalho, nós descemos escada do metrô, 5 horas da manhã, descia voado assim. E ele dizia, mas que velho, você achou? Rapaz, eu estou vivo, querido. Sabe por quê? Porque eu detesto preguiça. Jovens, existe um inimigo mortal contra nós, que o inimigo absoluto, abstrato, ele traz para as nossas vidas. Chama-se preguiça. A preguiça é inimiga da verdade. Conhecereis a verdade, e a preguiça não te oprimirá. Amém, queridos? Amém. Eu sei que vocês entenderam, mas saiba aqui é um lugar que o Senhor veio. A presença de Deus é veemente. É veemente a presença do Senhor nesse lugar. Sabe por quê? Porque você veio. Não acredite quando alguém disser, quando eu cheguei aqui o Senhor já estava. Não estava nada. Conversa. Ele habita em você. Ele não habita nisso aqui feito por mãos humanas. Ele só está no lugar onde tem a sua feitura, a sua semelhança, aquilo que ele fez com a sua mão para habitar. Então, aonde você estiver, quem estará? Aonde você estiver, o Senhor estará, porque você é morada do Altíssimo. Cabe a você ter essa consciência. Isso também independe de qualquer que seja a religião. E a religião só serve para desvirtuar o homem. Esta palavra aqui não é uma palavra de religião, não. A Bíblia Sagrada, as pessoas se enganam por causa do rótulo, por causa muitas vezes do empenho comercial, político, filosófico. As pessoas acham que a Bíblia é livro dos evangélicos. Não é, não. Não é. A Bíblia Sagrada é livro para o ser humano, para a alma humana. Quem beber desta palavra conhece a verdade, livre e liberta. Pronto. E uma pessoa que é livre, ela é dinâmica, é proativo, é civilizado, é educado, é honesto, é humilde, é de certo modo voluntário. Porque o Espírito do Senhor me ungiu exatamente para isso que disse o profeta Isaías, para levar, libertar os cativos, levar,
tirar da prisão que se encontra encarcerado. Disse o profeta Isaías: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, para evangelizar os pobres de espírito, para restaurar os conflitos de espírito, para trazer liberdade aos cativos. Ei, Espírito do Senhor está contigo, então você é um dos libertadores. Se não está contigo, você vai andar capengando até receber esse Espírito que o Senhor, oxalá, Senhor, nos dá esse Espírito, derrama sobre nós esse Espírito maravilhoso, e sairemos daqui então livres, porque conhecemos a verdade. Quem é a verdade? É o Filho do Altíssimo, é o grande Yeshua, é o grande Messias, é aquele que chamamos Jesus, o Cristo. No hebraico é Yeshua, e nós somos no meio romano, chamamos de Jesus. É este o doador desse Espírito. É este que permite que você hoje esteja aqui, porque Ele tem uma palavra maravilhosa, tem uma unção maravilhosa para a tua vida. Portanto, vamos agradecer aos céus, porque Ele é maravilhoso e a tua vida é preciosa para Ele, porque Ele fez, e de modo algum Ele quer a perdição disso. Ele disse na sua oração devocional com o Pai: Pai, aquele que tu me deste, eu quero que nenhum se perca. Olha só, para que aonde eu estiver, estejam eles comigo. Olha como Ele é bom, né? A benevolência dos céus com Ele. Pai celestial, santifica-os na verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. Aí quando você se dedica à palavra, amados, eu quero fazer um apelo a você. Não é joguete de palavra. Queridos, pense nas suas finanças. Você quer prosperar, você quer uma evolução econômica na sua vida, ajude esta obra, queridos. Esta obra incorre o risco de perecer pela nossa omissão. Essa obra, economicamente, essa obra já está sofrendo, com tanta gente talentosa. Filhos, abra a mão para esta obra. Você quer ver essa obra perecer? Continue com o seu coração fechado. Mas uma coisa é certa: você pode fechar o seu coração para esta obra, alguém vai abrir o teu coração para uma outra coisa, e tu vai se sentir culpado amanhã. Mas o Senhor te chama hoje, o Senhor coloca no teu coração, abre o teu coração, investe nesta obra. Não se consegue fazer evangelização sem investimento econômico, não dá para fazer. Se você vai fazer um show, mesmo um show no sentido, vamos dizer, social, secular, é dinheiro que se investe, um show mesmo, não se faz com menos de 100 mil. Se você for fazer uma evangelização, vai ter custo, no mínimo vai ter custo. Se não há contribuição, não vai dar para trabalhar no Evangelho. Há grande probabilidade de se desistir desta obra, porque sem investimento não dá para continuar. Não dá. Eu nunca trabalhei em obra onde não há investimento. Aqui não está havendo. Eu não estou dizendo isso, querido, para exortar, estou dizendo como um clamor. Querido, ajuda esta obra. Não deixe, nós estamos aqui com luz. Se essa luz se apagar aqui, eu lhe garanto que o pastor não é culpado. O pastor poderá sair de cabeça baixa, mas o pastor vai também sair dizendo: infelizmente, se os talentosos do Senhor entendessem que há necessidade de investir, quanto mais você investe, o Senhor vai abrir as portas para você, porque Ele é fiel. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos ajude sempre. Cadê a agressão do povo?